Mateus capítulo 12, verso 40. O tema é esse: Jesus desceu ao Hades. Eu vou traduzir aqui a palavra Hades: mundo dos mortos, e venceu a morte. Então vamos ver a dinâmica da descida. E eu gostaria que você falasse essa frase comigo, por favor, repita: a descida do nosso Salvador ao mundo dos mortos para vencer a morte. Amém? Isso é muito importante, esse entendimento. Então vamos lá, começar com Mateus 12, 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites. Aonde, igreja? No coração da terra. E essa expressão quer dizer o centro. Amém? O âmago. A palavra coração, cardia no grego, quer dizer o centro do ser. Não necessariamente o órgão aqui de bombear sangue no peito, mas o centro. Então podemos traduzir assim, que Jesus passou esse período no centro ou no coração da terra. Para onde Jesus foi, irmãos? O coração da terra, o Hades. Amém? A palavra grega Hades, não é? Corresponde ao hebraico Sheol, ou Seol. A palavra Seol no Antigo Testamento, para os judeus, significava mundo dos mortos, o além-túmulo, para onde vão as almas. E o pastor de vocês gosta muito desse assunto, por incrível que pareça, parece macabro, mas eu gosto de estudar sobre o mundo dos mortos, sobre a morte. Então preste atenção. Palavra hebraica Sheol corresponde à grega Hades, que em português poderia muito bem ser traduzida mundo dos mortos. Algumas versões de Bíblia já estão traduzindo mundo dos mortos. A nova versão transformadora já traduz mundo dos mortos. Amém, irmãos? Então, dito isso, onde seria esse mundo dos mortos? Jesus declarou: estaria 3 dias e 3 noites, e eu não vou entrar no mérito se esses dias são inteiros, tá bom? Porque isso aí é uma outra discussão. Mas estaria 3 dias e 3 noites no coração, ou no centro da terra. Então, pelo menos aqui fica indicado onde é, no centro da terra. Agora eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua palavra em Atos capítulo 2, o discurso de Pedro. Pedro vai falar sobre a descida de Jesus ao Hades. Atos 2, 23. Por favor, abra rapidamente. E esse discurso de Pedro é maravilhoso, porque ele, pelo Espírito Santo, ele vai narrar por que o Filho de Deus desceu ao mundo dos mortos e não ficou preso lá. A sua alma não ficou presa. Por quê? A palavra do Senhor diz, Atos 2, verso 23. Quantos já acharam, digam amém. Amém. Fácil de achar, né? Atos 2, 23. O discurso é maior. Vamos pegar no ponto que nos interessa, para entender a dinâmica da descida do nosso Senhor ao mundo dos mortos. A palavra do Senhor diz assim: sendo este entregue, este Jesus, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Falando a respeito dos judeus associados aos romanos, crucificando por mãos de iníquos. Quem entregou Jesus aos romanos foram os judeus. A palavra diz assim no verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou. Agora eu gostaria que você lesse em voz alta essa frase aí. Vamos lá? Rompendo o que, igreja? Os grilhões da morte, as correntes da morte. Então Jesus morreu, a sua alma, sendo ele também semelhante aos homens, desceu ao mundo dos mortos, e ali seria o lugar do seu cativeiro. Seria, diga assim, o Hades, o mundo dos mortos, é o cativeiro dos mortos. Amém? Compreendeu isso? Grilhões da morte, não é? Como se fossem algemas da morte. As almas que descem ao mundo dos mortos, de lá não sobem. Até porque a palavra de Deus fala
nas portas do Hades. Portas no sentido de trancar as almas lá, essa dimensão. Então a alma só desce, a alma não sobe, só sobe se houver uma ordem divina. Assim como saiu a alma de Lázaro e voltou ao corpo, só se chamar pelo nome. Quando você entenderam isso, diga amém. Amém? Então Pedro vai dizendo que os grilhões da morte não puderam sustentar Jesus lá embaixo. Então pensa no seguinte: ao expirar na cruz, ao dizer está consumado, entregou a sua alma a Jesus. E a alma de Jesus vai para onde todas as almas iam, descendo para o mundo dos mortos. E lá a maioria das almas fica aprisionada, mas Jesus não pôde ser aprisionado. Vamos ver por quê, vamos lá, leia na sequência, o que está escrito aí? Porquanto não era possível fosse ele retido por ela, a morte. Pergunta que não quer calar: por que a morte não pôde segurar Jesus lá embaixo? Por quê, irmãos? Quem ele é em essência? Quem ele era em essência? O Filho de Deus. Qual é a essência do Filho de Deus? Ele era o quê? Santo. Essa é a qualidade dele, a essência dele. Se alguém lembra. Ele é o quê? Filho de Deus. O que ele era antes? O Logos. O Logos Zoé. Logos da vida. A própria vida. Então diga comigo assim: Jesus, o príncipe da vida. Amém? Nessa qualidade, ele desceu ao mundo dos mortos. Como vida, ele é a própria vida. Agora a pergunta que não quer calar: sendo ele o príncipe da vida, podia ele ser detido pela morte? Não. Ele declarou diante de uma mulher, de Maria, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a própria ressurreição. Ele é a própria vida. A vida que ele continha não poderia ser retida lá na morte. Quantos entenderam isso de amém? E é isso que Pedro está explicando. Ainda que a morte tentasse reter Jesus lá embaixo, ela não poderia. Porque ele não era qualquer mortal, ele não tinha pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Todos nós somos pecadores, mais fracos do que a morte. Jesus nunca pecou, jamais. Quantos podem dar glória a Deus? Sem pecado, a morte não tinha prevalência sobre ele. Na verdade, foi ao contrário. Quem desceu era mais poderoso do que a morte. Amém? Compreendem? Estão começando a compreender? Eu ia tentar ilustrar isso, irmãos. Porque uma vez, quando eu era desenhista profissional, eu tive a oportunidade de desenhar a história em quadrinho para descer de Jesus ao Hades. Eu vim lá em preto e branco. Eu ia botar aqui um slide, dá muito trabalho, apaga tudo e para a mensagem. Vou contar com a sua capacidade de imaginar. Tá bom? Procurei vídeo na internet, achei lá em espanhol, onde Jesus descendo lá no Hades, lá o diabão com chifrão vermelho lá. Falei, isso aí não vai dar certo. Mas tem uma coisa legal nesse vídeo, pelo menos. Ele chega Jesus lá no mundo dos mortos, tudo escuro, em trevas, e ele ilumina o inferno com a sua glória. Achei bonito, mas o resto era muito fantasioso. Falei, não vou levar esse vídeo para o povo ver, não. Mas enfim, irmão, eu conto com você, ligado com a palavra, imaginando o que aconteceu de fato. Amém? É fato que o Filho de Deus, o Logos da vida, desceu ao mundo dos mortos. Isso é fato. Quantos podem dizer amém? Isso é fato. Pedro está falando sobre isso. Agora Pedro vai usar o rei Davi, que era profeta, para explicar por que a morte não podia segurá-lo. Havia uma palavra, a palavra de Deus diz assim, verso 25. Por favor, siga a leitura agora. Porque a respeito dele, diz Davi, a respeito do Cristo: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, falando do Cristo, para que eu não seja abalado. Verso 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Verso 27. Agora leia em voz alta que puder, vamos lá? Porque eu, igreja,
porque não deixarás a minha alma na morte. Diga assim, no Sheol. O hebraico Sheol. Não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Corrupção aí não é corrupção moral, é o deteriorar da carne, é o apodrecimento do corpo, né? O homem morre, a sua parte material apodrece. Essa palavra corrupção não tem a ver com moralidade, tem a ver com o deteriorar do corpo. Jesus tinha uma promessa, que a sua alma não ficaria presa no Hades e que a sua carne não apodreceria. Amém, amados de Deus? Vê a sequência aí, verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria da tua presença. Verso 29. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, Davi era profeta, os salmos messiânicos, ele profetizou muito sobre Jesus, que só veio à existência para o mundo dos homens 1000 anos depois. A distância de Davi para Jesus, 1000 anos. Mas sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Agora diga comigo, vamos lá de novo. Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Amém, povo santo? Diga assim, o príncipe da vida. Príncipe aí é principal, é cabeça. A palavra príncipe quer dizer o principal. Diga assim, o príncipe da vida não podia permanecer na morte. Amém? Compreende a escala de poder? Ele é a própria vida. A morte é inferior. A vida entrou no domínio da morte, mas a vida é mais forte que a morte. É o princípio da ressurreição, irmãos. Semana passada nós estivemos aqui domingo, estávamos no sábado sepultando a minha sogra, irmã Nazi. Muitas vezes trouxemos ela aqui de cadeira de rodas, colocamos aqui nesse santuário para adorar junto conosco. Passou tranquila, serena como um passarinho, irmãos. Passou muito tranquila. Fizemos um culto fúnebre ali, de mais ou menos 1h30. Tivemos a oportunidade de fazer um culto de 1h30 com ela lá. Bênção, em reverência, não é a memória daquilo que ela foi, significou. Deixou 3 filhos pastores, mas todos líderes, com os netos todos na casa do Senhor, todos os netos. O legado dela foi grande, fora as almas que ela deu para Jesus, então impactou muitas vidas. E é muito interessante que toda vez que eu estou no sepultamento, eu só tenho um discurso, eu só falo uma única esperança da minha alma, que é a ressurreição. O programa já estava fechado, tinha um programa para seguir, né? Eles são numa igreja batista, tem programa, com direitinho, dizendo os hinos. Mas na hora que passou o microfone para mim, só pude falar de uma coisa: ela vai ressuscitar. Amém, amado de Deus? Porque a ressurreição é o centro de tudo. A grande vitória do cristianismo é vencer a morte. Vencer o diabo, a gente luta com ele todos os dias. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas vencer a morte é mais difícil. Por isso a palavra que diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Último. Satanás a gente vence agora, mas a morte também nós vamos vencer. Porque ele, Jesus, venceu. O que Jesus faz indo ao mundo dos mortos nos garante a certeza da ressurreição. Amém, amados? Por favor, agora a primeira carta de Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Em que condições Jesus desceu ao Hades? Vou fazer 3 proposições. Em que condições? Para que? Na verdade, 2 proposições. Vou mostrar a nossa vitória. 1 Pedro 3, 18. Em que condições Jesus foi ao mundo dos mortos? Quantos estão entendendo, diga amém. Está entendendo, igreja? Estão entendendo, queridos? Até porque
porque essa igreja é doutrinada várias vezes nesse assunto, não é? Não tem porque não está entendendo, mas talvez um ou outro que não conheça ainda essa palavra. 1 Pedro 3,18. Onde acharam, digam obrigado, Jesus. Ah, Senhor. Essa reunião só tem sentido com Ele presente, irmão. Vamos falar dele o tempo todo. Vamos exaltar o nosso grande Salvador. Sabe qual é a expressão que o pastor gosta de usar para Jesus? Herói. Jesus é o meu herói. O que ele faz é poderoso demais. O pessoal fica com heróis humanos aí, heróis de ficção científica, de ficção aí da televisão. O verdadeiro herói é Jesus. Porque ele desce ao mundo dos mortos, vence e volta para conquistar a sua vitória. Então, gosto de chamá-lo de meu herói. 1 Pedro 3,18. Em que condições Jesus foi ao mundo dos mortos, ao chão ao Hades? A palavra de Deus diz assim, o próprio apóstolo Pedro, que fez o discurso em Atos dos Apóstolos, agora na sua carta continua falando da vitória de Jesus sobre o Hades. Amém? Vamos lá voltar para o texto. Pois também Cristo morreu. Quem quiser ler comigo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne. Diga isso, morto sim na carne. Seu corpo ficou sem respiração, ficou. Seu sangue parou de circular nas suas veias, parou. Seu corpo esfriou, esfriou. Ele foi morto de fato. Amém, irmãos? A morte de Jesus não foi uma aparência de morte. Ele morreu de verdade. Sua alma saiu do seu corpo. Então vamos ver o que aconteceu com sua alma. Vamos lá. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, leia com as outras comigo para aprender, vamos lá, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Amém? Morreu na cruz, expirou, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus sobe aos céus? Não, ele desce ao mundo dos mortos, ao Sheol Hades. Nessa condição, em alma vivificada, ele vai até o mundo dos mortos e tem uma função lá embaixo. Quem diz a palavra de Deus que ele fez aí, irmãos? Ele pregou, ele proclamou, ele proclamou. Antes, aqui em oração, alguém citou um texto bíblico de Paulo, falando para que ao nome de Jesus, olha cântico, né? No cântico, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. No céu, seres celestiais, anjos, querubins, arcanjos, se dobram a Jesus, reverentes. Na terra, aqui, ó, os vivos, todo joelho há de se dobrar. Quem não morrer na volta de Jesus, vai ter que dobrar o joelho na presença dele, quando fizer amém. Amém. Mas o texto vai mais adiante, diz, e debaixo da terra. Debaixo da terra tem quem dobre o joelho para Jesus? Tem. Os mortos. Mortos fisicamente, mas suas almas ainda existem. Amém? Tira a sua cabeça, não vou dar tempo de explicar aqui se as almas estão desaparecidas, se elas estão dormindo. Eu fico pensando, se as almas estivessem dormindo lá embaixo, como é que Jesus foi pregar? Já tentou pregar para uma plateia, todo mundo dormindo? Imagina se vocês todos estivessem no meio da madrugada, 5 horas da manhã, todo mundo aqui dormindo, roncando, e eu começasse a pregar. Tem sentido isso, irmão? Jesus pregou para seres que estavam conscientes, para ouvir o que ele tinha proclamado. Não vou entrar no mérito sobre salvação pós-morte, porque isso não é doutrina bíblica. Amém? O homem está determinado a morrer uma só vez, segue-se após isso o juízo. Então não vejo base bíblica para nenhuma mudança de estado depois de morto. O negócio é aqui e agora. Amém? No mundo dos vivos. Se decide. Mas Jesus foi lá pregar. Os judeus, alguma linha dos judeus eu andei estudando, pensa que esses espíritos em prisão, para quem Jesus vai falar, sejam os demônios, ou os filhos dos demônios, antes do dilúvio. Mas irmãos, faz sentido Jesus ir lá pregar para demônios? Nenhum. Porque na sequência vai falar sobre a alma dos que
salvaram. Está falando de humanidade. Olha para o texto. Aos quais, que diz o texto, em outro tempo, foram desobedientes. Quem são esses? Quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Quem foi que ficou desobediente nos dias de Noé? Aquela humanidade estava viva e não deu a mínima para aquele homem que estava pregando salvação. Se aquela humanidade tivesse dado a mínima, tinha subido naquela barca muito mais seres humanos do que 8 almas. Compreendem? Essas almas estão relacionadas a ele. A palavra de Deus diz, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, está falando de humanos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Por favor, aí vai para o verso 22, vamos lá. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Diga assim comigo: o príncipe da vida desceu ao mundo dos mortos e pregou para aquelas almas. Amém, povo santo? Percebe a dinâmica? O Senhor entrega a sua alma na cruz, a sua alma não fica presa no corpo ali, dentro daquele sepulcro na pedra, ela desce ao mundo dos mortos. E lá embaixo ele faz obra, e a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 4, verso 8, vou esperar você chegar lá. Efésios 4, 8. Nós estamos tentando entender para que Jesus foi ao mundo dos mortos, em que condições. Efésios 4, 8, qual é a finalidade agora dele ter ido ao mundo dos mortos? Além de pregar, Efésios 4, verso 8. Quantos já conseguiram achar? Amém. É importante que todos estejam entendendo que não é uma invenção, não é um conto. É a palavra revelando o que o olho humano não viu. Não é a alma de Jesus lá embaixo, mas está registrado que é a revelação de Deus para os seus apóstolos. Efésios capítulo 4, verso 8. O apóstolo Paulo diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia o que, igreja? Descido às regiões inferiores da terra. Diga assim: o mundo dos mortos está lá embaixo. Amém? Não está lá embaixo? A palavra fala de regiões no plural. Regiões é grandes áreas, né? Inferiores da terra, no inferior da terra. Presta atenção, irmãos. É um lugar espiritual. É lógico. E se houvesse uma broca gigante, eu falei isso. Não é? O homem cria tantas máquinas, vai no espaço. Imagina se eles quisessem alcançar o centro da terra. Tem só filme, né? Viagem ao centro da terra. Mas é filme, ficção. Mas imagine que a NASA, ao invés de subir, quisesse fazer um foguete invertido, com um broca de diamante, super sofisticado, para furar a crosta terrestre e ir descendo. O que ia acontecer? Ia descendo, descendo, descendo. Vai encontrar o mundo dos mortos? Vai encontrar as almas lá embaixo, irmão? Vai encontrar o quê? Magma derretido. Rocha e magma. Aquela camada de lava derretida. Vai atravessar o núcleo do planeta e sair do outro lado, lá na China. Mas não vai encontrar os mortos. Porque esta dimensão, ainda que nas regiões inferiores da Terra, é uma dimensão espiritual. Amém, amado de Deus? Glória a Deus, compreende isso? Então Jesus desceu lá embaixo e fez obra lá embaixo. A palavra de Deus diz assim, verso 10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Eu quero mudar a você mais um subsídio bíblico, mais uma palavra para completar esse entendimento. O que Jesus conquistou indo lá embaixo? Ele conquista a vitória sobre a morte para todos nós. Amém, amado de Deus? Nenhuma outra entidade, nenhuma outra religião, nenhum outro falso Deus fez o que Jesus fez. Todos eles que se dizem deuses
ou falsos deuses, aqueles que são ficção e engano dos anjos caídos é mentira. Mas, por exemplo, houve líderes nessa terra, como Buda, criou uma religião, mas Buda era homem, e como homem, morreu, e a sua alma foi para o mesmo lugar de todos os homens. Amém? Não tem um líder religioso que tenha ido lá embaixo e voltado. O único que voltou vitorioso, soberano, foi Jesus. Outras pessoas ressuscitaram, uma ressurreição temporária, mas Jesus ressuscitou gloriosamente, em corpo glorificado. Mas não foi só isso, ele não conquistou a vitória só dele. Eu quero que você veja isso, Apocalipse 1,18. A vitória não é só para ele. Apocalipse capítulo 1, verso 18, estamos chegando já na reta final desse sermão. Quero que você valorize o máximo o fato da nossa vitória sobre a morte. Nós vamos vencer a morte. Eu quero que você entenda por que nós vamos vencer a morte, porque Jesus nos garante isso. Apocalipse 1, verso 18. Quantos já acharam? Digam amém. Amém. Apocalipse é fácil, é o último livro da Bíblia. Olha aí. Quem está no celular, rapidinho aí o aplicativo, né? Olha lá, o irmão Moacir já está com o dele engatilhado já. Glória a Deus. Então, já que todos achamos, vamos ler em voz alta todos juntos? Essa é a base da nossa fé na ressurreição nossa também. Amém? A de Jesus e na nossa. Por que nós vamos ressuscitar? Porque Ele é Senhor sobre a morte. Quero mostrar isso a você aqui sobre a palavra. Apocalipse 1, 18. Toda a igreja, vamos lá? E aquele que vive, estive morto, Jesus. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho que, igreja? As chaves da morte e do, como é que está aí na sua tradução? Inferno. Inferno, a palavra inferno, do latim, inferior. Infernos é inferior. Está se referindo ao mundo dos mortos. A palavra que está aí no original é Hades, mundo dos mortos. Quem é o Senhor sobre a morte e sobre o Hades? Jesus. Ele é Senhor. A palavra de Deus diz que Ele tomou as chaves, né? Tem as chaves. Chaves, o simbolismo da chave é quem tem a chave tem o poder, tem o controle. Nós lemos anteriormente em Efésios, levou o cativo o cativeiro. Quando nós lemos em Atos capítulo 2, eu fiz vocês dizerem que Ele rompeu os grilhões da morte, chamei de cativeiro, amém? Por quê? É cativeiro, amém? Quando a palavra de Deus diz, levou o cativo o cativeiro, não quer dizer que pegou a morte e levou para o céu, não faz o menor sentido. Quer dizer que aquele que tentou prendê-lo lá embaixo, a morte, foi dominado e subjugado por ele. Então ela é que sai cativa, sai dominada por aquele que vive. Amém, amada igreja? Amém. Compreendeu, igreja? Ele é o Senhor sobre a morte. Ele conquistou isso. Poderoso nosso Senhor Jesus. Por isso, quando eles chegaram dos ares ao toque da sétima trombeta, a palavra de Deus diz que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos seus túmulos. Quantos podem glorificar Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus, Jesus! Compreende, igreja? Ele é tão poderoso que a sua voz, Ele não vai dizer, sai Lázaro, um só que saiu. Ele vai dizer, ressuscitem, ou palavra semelhante, e todos os santos vão ressuscitar. Amém. Todos. Do primeiro ao último, do primeiro justo que morreu, que é Abel, até o último justo que morreu na grande tribulação. Jesus vai chamá-los e a palavra poderosa dele não pode ser detida pela morte. A morte não pode reter os santos. Todos terão que voltar. Por quê? Porque ele tem a chave. Diga assim, Jesus tem o poder sobre a morte.
Amém, irmão? E porque ele vive, como diz aquele cântico, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Né? Temor não há, não precisa morrer de medo de corona. Não precisa, irmão. Porque Jesus venceu tudo. Ele é poderoso. E ainda que tenhamos que descansar um tempinho, Ele vai chamar e a gente vai voltar. Só isso. Esse é o centro da fé cristã. O apóstolo Paulo diz: se cremos em Jesus só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se Jesus não ressuscitou, vai a nossa fé. E ainda estamos perdidos nos nossos pecados. Mas de fato, Paulo conclui, Ele ressuscitou. Amém? O que garante a mim e a você esperança é a ressurreição vitoriosa de Cristo sobre a morte, sobre o Hades. Para concluir, abra por favor aí Hebreus capítulo 2, verso 14. Estamos na reta final. Hebreus 2, 14. Eu quero compartilhar com você esse texto que te deixe mais seguro de que temos garantida a vitória sobre a morte. O grande problema da passagem para o mundo dos mortos é o ineditismo. Sabe o que é ineditismo? Para nós é inédito. Ainda não morremos. Não sabemos como é que é. Se dói, não dói. Né? O problema nosso é esse. Tudo que você não conhece, você costuma criar temor. O medo do desconhecido. Nós não sabemos exatamente como é que é. Dói, não dói, sente, não sente. Esse é o problema com a morte. Porque muitas pessoas dizem na gíria popular, né? Tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Quando alguém diz isso, eu retruco. Falo, não, para a morte também tem jeito. Jesus já deu jeito. Então tudo tem jeito, inclusive a morte. Amém? Não é um pensamento correto? Dizer que é errado. Tudo tem jeito, só não tem jeito a morte. Claro que tem jeito. Jesus venceu a morte. Amém? Esse é o centro da fé cristã. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 2, 14. Toma posse aí dessa verdade. Ela nos garante certeza de vitória. Vamos lá? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele Jesus, igualmente participou. Ele foi homem, foi ser humano, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não tem autoridade sobre nós. Amém? O inimigo realmente não tem. A irmã Rita orando aqui declarou, ele não tem autoridade sobre nenhum de nós. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E ainda que tenhamos a descansar um pouquinho, é no poder dele que haveremos de subir, ressuscitar dos mortos. Filipenses capítulo 3, verso 10. Abra por favor rapidinho. Nossa esperança é vencer a morte no dia da ressurreição gloriosa. Filipenses 3, 10. Cada dia se aproxima mais a vinda de Cristo, e cada dia se aproxima mais a vitória da igreja sobre a morte. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém, amados de Deus? Tem gente que acha que isso aí faz uma confusão, como se a igreja entrasse no inferno para roubar a alma. Pelo amor do santo Deus, não é isso. A igreja vencerá também a morte. Totalmente, cabalmente. A nossa ressurreição gloriosa vem aí. A palavra de Deus diz, Filipenses 3,10. Quando te acharam, digo obrigado, Jesus. Vamos lá. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A fé de Paulo era essa: eu vou alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos ver isso, o dia glorioso que se aproxima. 1 Coríntios 15, 54. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 54. Último texto que eu vou ler com vocês. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 54. O dia em que nós todos debocharemos da morte. Hoje ninguém ousa debochar da morte. Ela ainda é forte. Somos pecadores. Salvos, selados com o Espírito Santo, não é?
debaixo da graça, eleitos de Deus, mas ainda mais fracos do que a morte. Mas vai chegar o dia, e esse dia na volta de Jesus, ao toque da sétima trombeta, quando os céus se abrirem, em que nós seremos glorificados, e glorificados nos tornamos eternos, incorruptíveis, e aí poderemos, debochar da morte. Agora ninguém debocha, tá? Por enquanto não. Vai chegar o dia, e aí vamos rir da cara da morte. Vamos declarar as palavras proféticas que estão nesse texto. Vamos lá? 1 Coríntios 15, 54 até o verso 57. Vamos ler todos juntos? Quem puder ler em voz alta, é bom você participar. Vamos lá? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, percebam aí que corpo corruptível não diz respeito à moral, não é corrupção moral, é corpo que perece, que deteriora, que inferno e morre. Esse corpo que perece, que inferno e morre, vai se tornar incorruptível, incapaz de sofrer, irmãos. Pensa num corpo que não pega mais nada, nem vírus, nem bactéria, nem protozoário, nem qualquer outro invasor. Um corpo que não tem mais dor, um corpo que não tem mais enfermidade, que não fica com febre, um corpo que não perece, um corpo que não deteriora. A palavra de Deus diz: esse corpo nosso, corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Vamos lá, segue o texto. E o que é mortal, se revestir de que, igreja? Imortalidade. Então, só então, se cumprirá a palavra que está escrita. Já se cumpriu isso? Não. Vai se cumprir naquele dia? Vai. Aí sim, vamos debochar da morte. Vamos lá? Tragada foi a morte pela vitória. Agora está aquela debochada. Naquele dia, tá, irmão? Só naquele dia. Nossa. Onde está a morte, a tua vitória? Quem és tu, a morte? Onde está a tua vitória? Cadê teu poder? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A sua cadeia, que você consegue desprender, seus grilhões. Amém, amados Deus? A palavra de Deus diz que nós vamos poder declarar essa palavra profética, que deixará de ser profecia e se tornará realidade. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Glória ao Rei. Aleluia. Pode aplaudir. Então vamos participar por causa dele. A ele a honra, ao nosso Salvador, ao nosso herói. Em nome de Jesus, entenda o que ele conquistou para nós. Só vamos debochar da morte, porque primeiro ele venceu e teve domínio completo sobre a morte e sobre o Hades. Amém, amados Deus? O Senhor nos garante a vitória sobre a morte. Não há o que temer, não há nenhuma preocupação a mais. Não deve haver preocupações no nosso coração. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Amém? Ele é a prova de que nós vamos vencer também a morte. Há uma palavra que não precisa abrir aí, só quem gosta de anotar, Lucas 20, verso 36. Jesus vem falando sobre aqueles que serão dignos, dessa era vindoura, que fala assim: não se casam nem se dá em casamento. E a gente vai concluir dizendo assim: são filhos de Deus. Os que alcançarem este dia são filhos de Deus. E ele termina com uma expressão que só aparece nesse evangelho: sendo filhos da ressurreição. É a única parte que aparece esse termo. E o próprio Senhor Jesus diz a nosso respeito, os santos, que nós somos filhos da ressurreição. Eu gostaria de declarar essa frase, porque você não ouve isso toda hora. Mas pode dizer junto comigo? Fica de pé nessa hora, igreja, por favor. Eu quero vocês bem à vontade para declarar isso com boca cheia. É verdade que Jesus disse, Lucas 20, 36,
16, pode olhar lá que está escrito. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou filho da ressurreição. Amém, igreja? Somos filhos da ressurreição. A ressurreição nos pertence àqueles que vão morrer, porque haverá um grupo que nem experimentará a morte, vai ser glorificado vivo. Espero estar entre eles, mas se não tiver, não tem problema não. Eu sou filho da ressurreição. Amém. Mas eu quero celebrar contigo nessa noite a maravilhosa vitória do nosso herói, Salvador e Rei Jesus Cristo sobre a morte. Quando tomar o pão, comer, tomar o cálice e beber, você que é filho da ressurreição, tome o pão e coma, tome o cálice e beba e diga: eu estou dentro da ressurreição. A vida me pertence, a vida eterna me pertence. Amém, amor?